Olá, galera, tudo bem? Sou o professor Neto Albuquerque, professor de matemática aqui do Colégio Batista, e vou continuar com vocês aquela aula que a gente estava falando sobre o Teorema de Tales, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre outras aplicações do Teorema de Tales, no caso aqui, na bissetriz interna de um ângulo do triângulo, tá bom? Lembrando com vocês que a bissetriz de um ângulo é a divisão desse ângulo no meio. Exemplo, vamos lá, eu tenho um ângulo aqui que ele mede 50 graus, se eu quiser obter a bissetriz desse ângulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 50 graus, dividir por 2, fica 25 graus para cada. Esse segmento de reta que divide esse ângulo é considerado como a bissetriz do ângulo. Tá? Então, fechou. Tá, o que é que isso tem a ver com o Teorema de Tales? Olha lá. Vamos supor, eu tenho um triângulo aqui. Lembrando que as letras maiúsculas representam ponto, as letras minúsculas representam segmentos de reta. Tá? Eu tenho esse triângulo, o triângulo ACB. Vamos chamar assim, tá? Triângulo ACB. Tá bom? Esse triângulo ACB, eu peguei esse ângulo aqui, ó, vou denominar ele como ângulo BAC, e esse ângulo BAC, eu coloquei um segmento de reta dividindo esse ângulo ao meio, que ele se encontrou aqui em um ponto do segmento AC. Ele encontrou aqui, ó, tracei um segmento aqui, tá bom? Que ele é chamado da bissetriz desse ângulo, porque eu dividi o ângulo exatamente ao meio, tá? Eu chamei aqui de alfa, essa divisão. Cada ângulozinho lá, e eu coloquei a mesma letra porque eles são iguais, é a bissetriz, né? Tranquilo. Ao encontrar esse segmento de reta, ao encontrar esse outro segmento de reta aqui, o segmento BC, eu obtive um ponto aqui que eu chamei de D, tá? E duas distâncias nesse segmento, segmento AC, não, me perdoa, segmento BC, que é o segmento que vai desse ponto B até o segmento C. Esse segmento ele foi dividido, não foi ao meio, ele foi dividido em duas partes. Uma parte eu chamei de X, outra parte eu chamei de Y, tá bom? Até aqui nós traçamos a bissetriz desse ângulo aqui. Fechou? Então, vamos lá. Passo 2. Eu fiz o seguinte. Após essa divisão, que é a bissetriz desse ângulo, eu continuei esse segmento de reta que ele era de B até A, eu continuei ele aqui, tá? Continuei ele lá. Paralelo à bissetriz, a bissetriz não é esse aqui que a gente tinha obtido aqui de cima? Paralelo a essa bissetriz aqui, eu fiz outro segmento que saiu do ponto C paralelo a essa bissetriz aqui. Se é paralelo a ela, quer dizer que tem que andar a mesma distância lá. Lá na frente, eu encontrei, então, esse segmento BA, que eu tinha continuado, e esse segmento que eu criei aqui, que é paralelo à bissetriz. Se vocês observarem, teve um encontro aqui, que eu coloquei um ponto e chamei de ponto E. Beleza, até aí só isso. No passo 3, o que aconteceu? Eu fui comparar os ângulos. Olha para você ver. O ângulo DAC, qual é o ângulo DAC? Esse ângulo que sai DAC, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo ACE, que é esse ângulo aqui, ó. Que é isso congruente? Eles são semelhantes, é quase igual, mas eu não posso dar uma igualdade por questões de detalhes, tá? Ele é congruente. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ele tem o mesmo valor desse, pois eles são ângulos alternos internos, que a gente já estudou isso, né? Então, eles são ângulos alternos internos. Então, eles são congruentes. O que isso quer dizer? Se aqui mede 5 graus, eu posso afirmar que aqui também mede 5 graus. Tá bom?
Tá. Outra observação. O ângulo BAD, que é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo AEC. Ângulos correspondentes. Se você olhar, olha esse ângulo aqui, ó. Ele é o mesmo ângulo formado aqui no AEC. Então, esse, ó, só especificando, esse ângulo formado aqui, ele é igual àquele lá. Bom, mas lá no início eu não falei que esses dois ângulos aqui são a bissetrias desse ângulo inicial? Ele não é a bissetrias? Se ele é a bissetrias, eu posso afirmar que esse é igual a esse. Então, também posso afirmar que esse é igual a esse. Onde que eu estou querendo chegar com isso? O triângulo ACE, que é esse triângulo inicial aqui, é isósceles, porque tem dois ângulos congruentes, tá bom? E se ele tem dois ângulos congruentes e é isósceles, eu posso afirmar que essa lateral dele aqui, ó, que vai do ponto A ao ponto C, se eu falei que ele equivale a B, então aqui, essa outra lateral dele, também desse segmento que formou desse ponto até o ponto E, do ponto A, esse segmento, ele também equivale a B. Tá, uma coisa meio complexa de entender, porque eu ainda não apliquei valores. Vou aplicar valores agora e vocês vão compreender onde que eu vou utilizar isso e como vou utilizar isso. Antes de tudo, eu quero fazer uma observação com vocês. Lembram do teorema de Tales que eu falei com vocês que são linhas paralelas e que eu tenho outras linhas transversais e que eu faço a comparação de um segmento com o outro e assim por diante, lembram disso? Tá. Se vocês observarem, quando eu fui fazer esse segmento tracejado aqui em vermelho do lado de fora, eu falei com vocês que ele é paralelo a esse segmento aqui, que é a bissetriz do ângulo. Eu não falei isso com vocês? Então, se você observar, aqui tem linhas paralelas e linhas transversais nesse triângulo. Como assim? Olha lá, eu tenho duas linhas transversais. Paralelas, me perdoa, paralelas, que é essa pontilhada em vermelho aqui, que é a bissetriz, e essa pontilhada aqui, vamos desenhar elas, olha lá. Elas estão paralelas, essas duas aqui, ó, essa aqui e essa daqui. Tá, diante dessa linha, dessas duas linhas paralelas, eu tenho uma transversal aqui, ó, que é o segmento que eu tinha continuado agora, e o lado aqui do triângulo. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Mais ou menos isso daqui. E aqui, B para C, eu tenho outro segmento que está transversal a essas duas paralelas, que ela é mais ou menos isso daqui. Só que eu posso continuar tranquilamente. Olha lá para você ver o que eu tenho. Eu tenho o triângulo, que ele é nada mais, nada menos do que duas linhas paralelas sendo cortadas por duas linhas transversais. E aí a gente vai aplicar as propriedades, a proporção do teorema de Tales. Tá bom? Vamos lá. Eu vou apagar e a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Bom, galera, eu tenho aí no livro didático de vocês, na página 49, pega o livro lá pra gente. Eu tenho um exemplo aqui, que ele é mais ou menos assim, ó. Eu tenho um triângulo. Um triângulo qualquer. Ele tem um ponto aqui denominado B, esse ponto denominado A e C. Essa lateral, ela equivale a 15 centímetros, ela equivale a 12 centímetros, e me diz que esse total aqui equivale a 18 centímetros. Tá. O que acontece? Antes de ler o índice lá, nós já sabemos que eu posso traçar a bissetriz desse ângulo e encontrar
um ponto, vou denominar aqui de S. O que é que a questão está te pedindo? Calcule as medidas dos segmentos que a bissetriz AS determina sobre o lado BC no ângulo a seguir. No triângulo a seguir, me perdoa. Então, vamos lá. Eu quero saber o segmento BC, quanto que ele equivale. Bom, galera, igual eu estava falando com vocês, aqui, esse segmento BC, ele tem um total de 18 centímetros. Ok. Só que, no índice da questão, a gente vai descobrir quanto que equivale esse segmento BS e quanto que equivale esse segmento SC. Tá, mas a gente não tem noção de nada. A gente tem noção de uma coisa, que o segmento BC, que é desse ponto até esse, BC, é igual à soma do segmento BS mais o segmento SC. Isso aqui é uma conclusão que a gente pode pegar. Vamos chamar aqui esse segmento BS de X. Se eu chamei esse segmento de X, eu poderia vir aqui e chamar de Y. Só que aí a gente vai ter duas incógnitas. E isso não é interessante. O que é bom da gente fazer? Bom, eu sei o que é X, eu sei que o total é 18. Quem vai ser esse segmento SC? Bom, esse segmento SC vai ser o 18 menos o X. Porque aí eu vou conseguir obter esse resultado. Tá bom? Então, olha para você ver, bem simples, bem tranquilo. Aplicando a propriedade lá da proporção do teorema de Tales. Né? O que eu posso concluir? X está para 15. Olha que coisa simples, galera. X está para 15. Assim como 18 menos X está para 12. Bem simples. Só isso. O que eu vou fazer? Uma regra de 3 e vou identificar qual é o resultado. Olha lá que bacana. X vezes 12, 12x, que é igual a 15 vezes 18, menos x. Então, galera, eu vou simplificar isso daqui tudo por 3 e vou dividir isso daqui por 3. Quanto que vai ficar aqui? Ó? Vamos colocar aqui no final. Dividindo 12 por 3, eu vou ter 4x, que é igual a 15 dividido por 3, igual a 5, que multiplica 18 menos x. O que eu vou fazer? Multiplicar aqui, ó. Tranquilo, ficou 4x é igual a 5 vezes 18, 90. 5 vezes x, 5x. Eu não posso esquecer que esse sinal de negativo está aqui dentro. Tá? Positivo com negativo, continua positivo. Ok, galera, o que eu vou fazer aqui no final? Eu vou pegar esse 4x, jogo para aquele lado da igualdade. Se ele está positivo, ele vai negativo. E pego esse 90 e passo para esse outro lado aqui da igualdade. Tá bom? Então, olha lá. Como que a gente vai ficar? Lembrando que a questão aqui, ela está solicitando da gente... ela está solicitando da gente esse segmento e esse segmento aqui, tá bom? Então, nós temos 90 menos, me perdoa, aqui, ó, falei com vocês que a gente não pode confundir, me perdoa, e tem que ficar negativo. Não cometam esse erro, tá? E é muito comum, não cometam. Vamos lá. Então, como que vai ficar? Esse eu vou passar para lá, esse negativo eu passo por aqui. O negativo que está aqui, eu passando por aqui, vai ficar só o 90 desse lado. Quem está lá do outro lado? O 4x. Esse que está negativo, eu passo para o outro lado, ele fica positivo. Beleza, eu tenho 90 igual a 9x. Se eu inverter os lados aqui, isso não interfere
em nada, não precisa trocar sinal, lembrando disso, tá? Então, fica x igual a 90 sobre 9, x igual a 10. Fechou, galera? Se x é 10, então presta atenção. Aqui, mudar de cor, aqui é igual a 10 centímetros, e esse lado aqui, bom, é 18 menos 10, porque eu sei que x é 10. 18 menos 10, 8 centímetros. Fechou? Então, eu posso falar que o lado BS é igual a 10 centímetros, e o outro segmento aqui, SC, é igual a 8 centímetros. Lembrando vocês que qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom, galera? Um abraço, fiquem com Deus e vamos estudar.